Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mara Quintana, sou numeróloga cabalista formada pela Planície Bonavigo desde 2016. E esse segundo congresso de numerologia cabalística, nós resolvemos fazer de forma diferente. Eu e a Lu, minha parceira do suporte da energia, numeróloga, minha colega também da turma 1, da Vanice, resolvemos fazer juntas a nossa palestra aqui para o Congresso. O tema que nós escolhemos é sobre o tarô e a numerologia cabalística. Então, o tarô é o caminho da realidade. Esse caminho, ele nos tira das nossas ilusões. Por quê? Como todos sabem, ou quem não sabe, vou dar uma pincelada aqui, a numerologia cabalística, um dos diferenciais dela é que ela é baseada na tabela hebraica, né? Que a tabela hebraica vem como o nome já diz, das letras hebraicas, e as letras hebraicas são, cada uma das letras corresponde aos 22 arcanos maiores do tarô. Ela está muito ligada, então, à numerologia cabalística ao tarô. Porque quando nós usamos a tabela cabalística para fazer a correspondência numérica de um nome que nós vamos estudar, esses números, né, eles formam um caminho, que seria o nosso caminho, a nossa jornada nessa vida, na encarnação atual. Então, aquele nome que nós escolhemos lá na pré-vida, de acordo com a bagagem que a gente já tem e com as lições que a gente precisa aprender, então, não é por acaso. E esses números formam duplas que correspondem a arcanos do tarô. Então, quando nós fizermos essa correspondência, nós vamos descobrir quais são as tendências que nós vamos ter na nossa jornada atual. Eu vou passar a palavra para a Lu, para ela dar uma pincelada sobre isso e vamos adiante. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bem. Oi, pessoal, eu sou a Lu, sou da turma 1 da Van também, sou da equipe, e agora eu e a Mara vamos entrar nessa viagem com vocês pelos arcanos, né? As 22 cartas funcionam para a gente como um mapa, né? Ninguém começa uma jornada sem um mapa, sem uma direção, né? E essas 22 cartas podem funcionar para a gente como uma direção. Então, é como se cada carta fosse uma estação, uma parada, né? E embora o arcano signifique mistério, essa viagem está muito mais ligada a levantar o véu desse mistério e a gente obter conhecimento desse mundo mais impalpável, né, e da nossa realidade, do que continuar nesse mistério, né? E aí os passos dessa jornada são um aprendizado, né? É tudo que a gente veio para aprender, e tudo que pode acontecer na nossa vida, né? Os arcanos como um potencial e como um caminho para a nossa iluminação, né? A gente começa com o louco, né? A jornada do herói. A palavra herói vem do grego, né? E significa, né, aquele que se sacrifica. E sacrifício, na verdade, é o sacro ofício, que é tornar algo sagrado. E o nosso caminho é sagrado. Tudo que a gente fez como escolha para a gente mesmo é sagrado, né? E quando a pessoa vive de forma positiva isso que foi escolha dela, ela cresce, ela prospera, ela tem saúde, né? E a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre como é essa jornada, como cada passo desse se apresenta para a gente.
Bom, pessoal, então vamos iniciar. Nós vamos fazer assim, uma rápida caminhada, né, por essa jornada do herói, assim, uma coisa bem... Vamos fazer de uma forma bem simples e bem objetiva, para a gente ter uma ideia do que acontece na vida de cada um de nós, né? Então, nós iniciamos os 22 arcanos, com os 22 arcanos maiores do tarô, para entender a essência disso, tá? Então, o primeiro arcano, que é o arcano 0, mas também pode ser o arcano 22. Desculpa pela cachorrada. Desculpa, pessoal. Bom, ele é o arcano, como eu estava falando, o arcano do louco, ele também é o arcano 22. Ele, além do 0, ele é o 22. Por quê? Porque o arcano do louco, ele representa o início da nossa jornada, tá? E como a nossa jornada é cíclica, porque nós acreditamos em reencarnação, e também durante a vida nós temos vários ciclos que nós cumprimos, não quer dizer que vai ser certinho assim, eu vou nascer e o louco vai estar atuando, não é isso. Até porque nós trazemos no nosso nome os arcanos que vão atuar nessa jornada específica. Aqui é uma jornada, digamos assim, genérica, para a gente entender como é que as coisas podem acontecer, tá? Como é que a gente depara com esses arcanos na vida. Então, o louco, ele representa esse início da nossa jornada. Então, como no início de jornada, a gente é espontâneo, não tem assim, é inconsequente, né? Então, o louco, ele traz essa tendência. Então, ele segue em busca da evolução e entende que os apegos materiais são desnecessários. Por quê? Justamente porque a nossa vida é transitória. Então, é assim que inicia a nossa jornada, nessa vibe do louco. Em seguida, quando a gente já começa a tomar mais consciência das coisas, a gente se depara com o arcano 1, que é o arcano do mago. E o arcano do mago, ele traz o quê? Ele representa a inteligência criativa, e o domínio das forças interiores, que são canalizadas para a ação. Então, o arcano do mago, ele mostra as infinitas possibilidades que nós temos para tocar a nossa jornada, fazer as nossas escolhas e iniciar a ação. Depois disso, em outro momento, a gente se depara com o arcano 2, que é a sacerdotisa. Esse é um arcano que representa a integridade, representa a sabedoria, e também a sacerdotisa, ela é a guardiã da paz e da união, e também da discrição, ou seja, tem um momento que a gente percebe que a gente tem que guardar certas coisas e não expor tudo, para a gente poder ter um entendimento das coisas e seguir. Depois nós vamos para o arcano 3. O arcano 3 é o arcano da imperatriz, que aí significa abertura, expansão, prosperidade. Assim, é um momento em que nós nos deparamos com a possibilidade de sucesso e de muita alegria também. Luto, quer continuar mais um pouquinho? Continuo. Do imperador? E aí a gente tem, então, o imperador, né? Que é a prosperidade, o trabalho, a vontade, a autoridade, né? É um arcano que representa o pai, né? E que é a concretização das ideias, né? E da perseverança. E aí a gente tem o arcano 5, que é o Papa, né? E que ele traz proteção, poder, espiritualidade, proteção espiritual sobre o material, e
é o momento da gente prestar atenção e de buscar um sentido para o que a gente veio fazer. E aí, vem o arcano 6, que são os enamorados, né? É o amor, o romantismo, razão versus emoção, dúvidas versus escolhas. É o momento da gente realmente fazer uma boa escolha, né? Ter percepção sobre o que a gente vai escolher, né? E seguir o nosso caminho. A gente, então, tem o arcano 7, né? Que é o carro, né? E que é o controle da própria vida, é a determinação, é a vitória, e é o caminhar, é o seguir, é o continuar, né? Na nossa jornada. Então, a gente tem o arcano 8, que é a justiça, a verdade, a imparcialidade, o poder material. É o momento que a gente começa a materializar aquilo que a gente tem, né? Que a gente está nessa jornada para realizar, né? De concreto, né? Compreender as leis do mundo, ter também essa coisa de ter um julgamento sensato, né? A justiça pede isso para a gente. E aí a gente tem o arcano 9, que é o eremita, né? Que é a busca interior, a sabedoria, respostas, introspecção, prudência. E ele é o velho sábio, né? É a paciência, é a compreensão do que é necessário para que a gente cumpra a nossa tarefa. Quer que eu continue um pouquinho? Bom, pegando daqui do eremita, então, a gente tem momentos, deu para ver aqui por vários arcanos que a gente já passou, que são momentos que acontecem, que se alternam da vida da gente, tá? Então, vai ter momentos que a gente vai se deparar com questões que a gente vai ter que ter muita ética, então, e o arcano que representa o arcano da justiça, e aí nós vamos ter que introjetar e pensar um pouco mais sobre o nosso caminhar, o que nós estamos fazendo, né? Ter aquela postura do eremita com a sua iluminação, com a sua experiência de vida que ele representa. O 9, né, é um arcano que representa a sabedoria né, de uma vida inteira, né? Então, é um momento de olhar para dentro. Mas, em seguida, a gente tem a roda da vida, que é o arcano 10, a roda da fortuna, que representa esses altos e baixos que vão acontecer frequentemente na vida da gente, ou seja, é o destino agindo, e a gente vai ter que ter flexibilidade, a gente vai ter que ter um poder de adaptação, né, às coisas que vão acontecendo, porque elas independem muitas vezes da nossa vontade. O que hoje está em cima, amanhã pode estar embaixo, ou seja, o teu interesse hoje é hoje, amanhã pode mudar completamente por alguma coisa que venha a acontecer. Então, esse é o arcano 10. O arcano 11, que é o arcano da força, é aquele momento em que a pessoa se dá conta que ela tem o controle da situação. É diferente do carro. O carro eu dirijo a minha vida e tenho a consciência que eu tenho livre-arbítrio. Aqui é a consciência que eu tenho força para dominar os meus instintos, e através da força desse arcano, superar momentos que podem ser bem difíceis. Então, esse é um arcano positivo que mostra que nós temos essa força. Em seguida, nós temos... A força fala muito sobre engajamento, né? A força fala muito sobre engajamento, né? De você estar engajado no que você vai fazer, de estar ali usando a sua inteligência para fazer.
É muito bacana. Para controlar e tem realmente força para dominar aquela situação, aqueles instintos também, né? Já o arcano 12 é um momento onde as coisas ficam mais difíceis, porque representa, né? O arcano 12 é o enforcado ou pendurado, então ele mostra que a pessoa fica naquele momento presa a alguma situação. Ela pode estar num momento de ilusão, no caso ela acha que aquilo ali não tem saída, na realidade é uma aprovação que está acontecendo, então ela se vê às vezes estagnada, e esse arcano vem mostrar que a gente precisa, quando acontece isso, se dar conta de que a gente tem outras opções para poder sair dessa situação. Em seguida, o arcano 13, que é o arcano da morte, que é muito, digamos assim, muito temido, né? O arcano 13, na realidade, ele não significa morte física para nós, que somos espiritualistas, ele significa cortes e mudanças que talvez a gente não tenha planejado, não esteja esperando, mas são situações que já estão desgastadas e precisam chegar ao fim. Então, a morte vem dizer que vai ter esse corte para que coisas novas possam surgir. Em seguida, nós temos o arcano da temperança, que é o arcano 14, que mostra aquele anjo, né, com 2 jarros e passando a água de um lado para o outro, nos mostrando que a gente precisa ter equilíbrio, que a gente precisa ponderar as coisas, que essa água, esse líquido que é jogado de um jarro para o outro, ele não pode ser desperdiçado. A gente precisa, então, equilibrar as nossas ações com ponderação. O arcano 15 também é um arcano temido por algumas pessoas, porque é o arcano do diabo, né? Mas ele é um arcano que não é que ele seja positivo, mas ele é um arcano que vem dizer que a gente tem instintos fortes, é um período que a gente pode estar muito voltado para isso, vaidades, ambição. Então, a gente tendo consciência disso, isso vai ter vários momentos da nossa vida que a gente vai deparar com essas energias, com essas tendências, né? Que a gente pode estar iludido com coisas materiais, com prazeres materiais, mas é um período também que a gente tem que ficar com a perspicácia e a inteligência bem aguçada. Então, ele é um arcano que vem mexer com a gente. Então, é um arcano importante, porque às vezes a gente está estagnado e ele mostra, não, eu também tenho instintos e também tenho que ponderar e ter consciência deles para saber como, né, sair dessa situação, às vezes, que pode levar a vícios. É um arcano também, Mara, que traz os aspectos de sombra que não são vividos, né? A nossa própria sombra, né? Então, às vezes, os alunos falam, mas eu não gosto desse arcano, e é o momento de você lidar com a sua própria sombra, né? É o momento de você superar os seus próprios obstáculos que são obstáculos interiores, mais do que exteriores até, né? Isso, porque se a gente não tem consciência, a gente nega que tem um lado, assim, né, que a gente tem esses impulsos, que a gente tem ambições, a gente tem vaidade, a gente tem assim, esses sentimentos, nós somos humanos e a gente está aqui para saber aprender a lidar com eles. E o arcano 15, ele vem fazer esse alerta, e se a gente não tomar consciência, a gente não consegue superar, muitas vezes, instintos que não são bons, e saber trabalhar os instintos de uma forma positiva, né? Sim, sempre. Pode continuar e com a torre? Agora, vamos falar da torre, né? A tão temida torre, né? Que é conturbação, choque, ruptura da ilusão de poder, né? E é a mão de Deus agindo, né? Então, é um momento que requer uma explosão dos seus limites, né? E é a libertação, porque
às vezes aquilo não te serve mais e a pessoa está presa àquilo, está presa a uma situação que não é boa, que não é ideal, mas ela não consegue, né, ter a humildade de entender que aquele é o momento de deixar para lá, né? Então vem a torre e desaba, né, na cabeça. Nesse momento, complementando, meus cachorros resolveram fazer uma briga aqui por um pano, mas enfim, no caso, que a gente estava falando da torre, estava falando da pessoa estar numa situação e precisa ver, precisa tudo vir ao chão para as coisas se normalizarem, para a gente aprender a lição. Muitas vezes a gente está numa situação por orgulho, né? Por preconceito, e esse arcano fala muito disso. Por não querer abrir mão, né? Do orgulho, do que tem de preconceitos, né? Do que tem de coisas que não são, conceitos que não são bons, que não são legais, que estão solidificados, né? De uma maneira que a pessoa fica completamente cega, né? E aí vem a estrela, né? Que são projetos promissores, sorte, prosperidade, solução para os problemas, né? É a esperança, é a visão de um novo futuro, né? Essa estrela que brilha para a gente aí mesmo, né? Falando de forma literal, né? É um momento de sorte, de oportunidade. Muita sorte, oportunidade. E aí vem a lua, né? Que são emoções fortes, ciúmes, ilusão do passado, buscar a lucidez, né? E a lua, eu acho que a lua, o que a lua traz de mensagem é de você não se confundir, não se perder, de não ter medo de se olhar, de olhar para dentro, né? De se olhar, né? A lua também é um arcano que, curiosamente, muita gente tem certo pudor com ela, né? Ai, mas... É que a lua mexe com as emoções, né? Ela traz as tuas emoções, às vezes, mais profundas, né? Ela não é um sentimento bem... É um arcano que representa muito o feminino, né? O yin, aquela coisa do interno, né? Que não é uma coisa que se coloca para fora toda hora. Então, por isso traz algumas pessoas têm receio do arcano da lua, mas ele é positivo para a gente enfrentar muitos fantasmas que a gente traz, né? Ter coragem de olhar para dentro, né? Isso. Mara, você continua com o Sol? Uhum. Posso continuar. Já o Sol é o contrário, né? O Sol ele representa assim o Yang, é tudo à vista, um princípio, é o princípio da felicidade, da abundância, né? Da iluminação espiritual. O Sol é uma carta, é um arcano muito positivo, né? Mas ligando a numerologia cabalística, ele também está ligado ao número 19, né? Que é o arcano 19, o Sol, que é um número, na numerologia cabalística, é um número que representa uma dívida kármica, né? Aos nascidos, por exemplo, nessa data. Então, o Sol, como arcano, ele é muito positivo, mas ele traz também, todos os arcanos têm o seu lado luz e o seu lado sombra. E digamos, o lado sombra, digamos, do Sol é que ele é muito intenso, né? Então tem que saber dosar, porque o Sol também pode queimar. Então essa é a mensagem. Em seguida nós temos o arcano 20. O arcano 20 é o julgamento. Então, é um momento de renascimento. O arcano 20 ele representa o despertar, ou seja, tem até a representação da lâmina, mortos saindo das tumbas, ou seja, segredos vindo à tona, situações que podem ser difíceis,
mas que a gente vai enfrentar com esse renascimento, com essa consciência de que as coisas precisam vir à tona para a gente resolver, para a gente, né? É uma carta que ela é positiva, porque se as situações não se apresentam, a gente não tem como resolver, né? Em seguida, nós temos o arcano 21, que seria o fim entre aspas, né, dessa jornada, representando que a missão, a nossa jornada foi cumprida com êxito. É a melhor carta do tarô, porque ela significa que há uma conclusão feliz da jornada e que houve a vitória. E depois, como eu falei, né, esse como é o arcano 21, depois volta lá para o 0, ou para o 22, que é o louco começando novamente a jornada, o que a gente faz várias vezes durante a vida, simbolicamente, né? Enfrentando essas tendências que os arcanos maiores trouxeram nessa nossa mini jornada aqui do herói. Mas na numerologia cabalística, como a gente iniciou falando, o nosso nome ele vem formado por duplas de arcanos, e aí se mistura os arcanos maiores e arcanos menores, né? Vai depender do nome e da jornada que a pessoa precisa fazer, né? No propósito de vida que ela vai ter, ela vai precisar, então, daqueles arcanos, daquelas tendências a enfrentar na vida. E eu e a Lu, quisemos muito fazer esse tema porque é uma dúvida muito recorrente das pessoas em relação à numerologia cabalística. Já que a gente pode harmonizar o nome, a gente pode eliminar tudo que é ruim, todos os arcanos ruins e fazer lá uma coisa maravilhosa. E não é bem assim, porque a nossa vida não é assim. Se fosse, né, não seria... nem seria necessário, porque seria, digamos, automático reverter tudo em situações, né? E só coisas boas na tua vida. Mas aí onde é que está o crescimento de cada um de nós? O que a gente ia vir fazer aqui? Né? A gente nem precisaria encarnar, porque quem já evoluiu já está em outras esferas, né? Então, o que a numerologia cabalística faz é, com esse autoconhecimento que a gente adquire, tendo, né, consciência dos próprios números e dos arcanos que a gente vai atravessar, né, que as tendências que a gente vai... as tendências que vão se apresentar na vida da gente, é justamente da gente aprender com isso. A gente precisa fazer esse aprendizado, e a numerologia te dá essa consciência, te apropria dos teus números, e com isso tu pode fazer alguns acordos, pode amenizar certas coisas. Eu tenho consciência que eu preciso, por exemplo, entender que eu sou muito ansiosa, que eu, assim como eu estou tranquila, daqui a pouco já estou bem... porque eu tenho uma dívida kármica 19, por exemplo, eu tenho essa consciência. E com a harmonização que a gente faz, eu não vou eliminar a minha dívida, eu não vou eliminar a minha essência, eu não vou eliminar os números que eu trouxe, né, no meu nome original. Porque eu vou fazer um acordo onde eu vou ter, vou eliminar os arcanos mais perversos, mas eu vou continuar tendo a vibração dele lá. Mas como eu sei disso e eu sei que eu posso enfrentar de uma forma mais suave, então a gente faz a harmonização. E aí, Lu, o que tu me ajuda aqui a complementar? O que eu queria falar é o seguinte, que a gente tem comportamentos diversos frente à jornada que foi da sua própria escolha, né? A gente tem as pessoas que ficam assustadas, a gente tem as pessoas que, ao longo dos estudos, vão ficando mais tranquilas até. E o que eu queria falar é que essa jornada tem fases, né? E eu acho até que me arriscaria a dizer que cada arcano
em si já é uma viagem. Com certeza. Porque essa viagem, o que ela tem? Ela tem algumas fases. Então, assim, como que eu enxergo, né? Você tem uma preparação, né? Que é você descobrir aquele seu nome ali, você transformou aquelas letras em número e aí pensou assim, caramba, né? Aí você já viu ali qual foi a tua escolha naquele momento. E aí você tem o chamado, né? Que é a fase que na jornada do herói seria o momento em que ele é chamado para começar essa jornada. E aí você tem um mentor, né? Assim como na numerologia, a gente tem a Van, que é a nossa mentora, né? E é ela quem traz para a gente esse esclarecimento, essa iluminação sobre esses arcanos, né? E aí, frente a essa realidade, né? O que você precisa? Você precisa de consciência. Você precisa ter consciência de que aqueles arcanos foram uma escolha sua. Você precisa ter consciência de que eles não são uma sentença. A gente fala muito disso, né, Mara? Muito. E que eles são o seu caminho e que é preciso tratar o seu caminho com humildade, com respeito. Muitas vezes, né, nessa jornada, a pessoa acha que não está preparada, que não é o momento, não acredita que tenha atributos para começar essa jornada, para encarar esses arcanos, né? E aí, o que a gente consegue com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente assimila, vem um impulso para que a gente vá, para que a gente se aventure, para que a gente passe pelas provações, porque sem passar pelas provações a gente não tem a vitória, a gente não se realiza, porque é aquela história de você, quando tem as coisas de mão beijada, não dá valor. Verdade. Né? De você ter ali essa questão de se superar, por que não, né? De acreditar que você é capaz, de se superar a cada instante, né? De superar esse risco dessa morte que não é física, mas é no sentido do símbolo da transformação, né? Daquele seu eu antigo para o seu eu novo nesse próximo arcano que vai entrar, né? Ou no final do caminho, né? Em tudo que você aprendeu, né? Quando você acaba essa jornada, seguir o teu propósito. Seguir o seu propósito. Se apropriar e seguir o teu propósito. Exatamente. De quando você terminar essa jornada, você não é mais aquela pessoa que começou. Não pode ser, porque você tem que ter passado por tudo isso, né? E aí vem uma terceira fase, que é a fase de recompensa, né? Que você ultrapassou as dificuldades, que morre aquela pessoa que tinha questões para resolver, preconceitos, orgulho, e passa por uma ressurreição, né? Então, é um você turbinado quando você acaba essa jornada, né? Você chegando ao arcano 21, chegando né, à vitória, a jornada vitoriosa, né? E a numerologia traz o auxílio de a gente identificar os nossos potenciais, porque às vezes a gente subestima, né, o nosso valor, porque até pelo ambiente, por preconceitos de outras pessoas, que rotulam uma pessoa que é mais tímida, que é uma pessoa incapaz, ou, né, ou uma pessoa que é muito expansiva, que é uma pessoa que não se pode levar a sério. Quer dizer, tem várias coisas que o mundo coloca, né, no nosso caminho, e com a gente sabendo quais são os números que a gente traz, a gente toma consciência
desse potencial, e a numerologia te ajuda eliminando bloqueios que tu traz no teu nome e podendo liberar esse potencial com consciência, que quando te apresenta uma situação que pode te deixar fragilizado, sabe onde lança a mão da força que tu tem, com os teus números, com a tua história, com a tua experiência de vida e com o potencial que tu tem a desenvolver e a curar feridas que tu traz lá de outro tempo, pode ser de outra vida, da tua infância, porque mesmo com os mesmos números, as pessoas não são iguais, nunca vão ser iguais, porque cada um tem a sua jornada. Essa é uma reflexão muito positiva, porque, em geral, as pessoas também tendem a amarrar, digamos, números iguais, a reações iguais, a coisas, e não é tudo diferente, são pessoas diferentes, né? Exatamente. Cada um dentro da sua jornada tem particularidades, tem nuances, né? A gente também não pode querer tratar tudo como preto no branco, né? Há tons de cinza, mesclas, né? Muitos. E isso é muito importante, não só na nossa caminhada, na interpretação desses arcanos, como do mapa como um todo. Sim, porque, como a gente comentou, além da tua jornada, da tua experiência, que tu carrega a tua bagagem, né? Tu também tem o teu livre-arbítrio, né? Eu chego com uma lição, sei lá, uma lição 6, como eu tenho, e eu digo assim, não quero, vou abandonar tudo, não vou cuidar de ninguém. Entendeu? Eu não vou resgatar, eu não vou entender que eu preciso dar mais atenção ao que essa lição está me dizendo. Mas se eu simplesmente negar isso, não, eu não quero saber, eu vou fazer outra coisa, entende? Não quer dizer que outra pessoa que tem os mesmos números vai ter a mesma reação. Né? Além de tudo, ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio e ele que nos faz tomar atitudes que são diferentes de uma pessoa para outra, né? E em momentos diferentes da vida também. Pode estar num momento, né, por uma influência, por uma tendência de um arcano mais tranquilo, né, levar adiante coisas que ficaram paradas, porque tu está num momento tranquilo. E já, né, porque em outras situações tu tem o mesmo número, mas tu não tem as mesmas letras, tu tem o mesmo número de expressão, pode ter o mesmo número de essência, né, de motivação, que é a essência, mas as tuas letras são diferentes, ou seja, a composição... Até quando você tem um arcano repetido em períodos diferentes da vida, esse arcano vai ser diferente, ele não vai ser o mesmo arcano, porque você não é mais a mesma pessoa, né? Vai ter outra visão. Vai ter outra visão e vai depender demais do seu livre-arbítrio de novo, porque você é a maneira como você vai escolher lidar com aquele arcano. O que você vai fazer agora, né? E essa é a pergunta de $1 milhão. Como diz a Van, essa é a pergunta de $1 milhão. Para isso a gente está aqui, para aprender, né? E por isso eu acho tão bacana essa coisa da numerologia cabalística. Quando eu entrei, né? Eu disse, isso é faz muito sentido, isso é muito profundo, esse conhecimento, e a gente vai descobrindo aos poucos, e os números nos ajudam e nos mostram, eles são, como a Van diz, eles são mensageiros, né? A todo momento, como a nossa camiseta que tu está usando hoje, 1111, eu vejo muito 1111, ou seja, o número está te avisando, olha, o que tu está tentando aí engendrar o teu projeto
Pode ser uma boa, porque... encarar os arcanos como professores e não como um algoz ou como uma sentença, né? Mas encarar aquilo como um aprendizado, o que você pode tirar dali, né? Sim, é O que eles justamente, têm para né, te para ensinar. isso. Justamente para isso que a gente está aqui. Se a gente passa pela vida deitado esperando que algo aconteça, nada vai acontecer. E o que acontecer, a gente não vai perceber. Ninguém veio a passeio, né? Não é excursão da CVC, né? Não. Então... A gente tem alguns momentos lá de, digamos assim, de trégua, onde a gente pode curtir alguma coisa mais, onde a gente pode, né? Mas não, até esses momentos tem algum aprendizado, pelo menos de valorizar o que é bom, Sim. De valorizar as coisas simples, né? A gente, numa situação agora que o nosso planeta está vivendo, e a gente vê todo dia as transformações que estão acontecendo, ou seja, o planeta também está em evolução, ou seja, eu acredito que tudo no universo caminha para a evolução, caminha por uma esfera superior. Então, a gente tem muitos degraus a alcançar, e a numerologia, a cabalística nos ajuda muito nisso, porque ela desvenda esses mistérios, ela traz para a tua vida diária a coisa do entendimento do arcano, de coisas que estão acontecendo. Mas de repente tu te dá conta, não, mas talvez seja essa influência que está me deixando mais, digamos assim, mais agitada, mas então eu sabendo disso, eu sei como é que eu posso agir, a escolha que eu posso fazer pode ser uma escolha melhor para a minha vida se eu entender como é que as coisas estão funcionando. E eu não sei se tem mais alguma coisa para acrescentá-lo. Eu achei muito bom o nosso papo, e pena que não é presencial, mas está tudo assim agora, né? Mas vai Agora a chegar gente um dia que a gente vai fazer uma reunião super, um congresso. Vamos fazer um super congresso. Não, eu já falei tudo que eu gostaria, eu acho que foi muito proveitoso o nosso papo. A gente falou sobre coisas que são importantes e que nem sempre as pessoas têm essa visão, principalmente quem está começando, né? Os alunos mais novos. Tem alunos que são já mais antigos, que já tiveram oportunidade, mas que ainda não conseguiram se desamarrar disso, e é um momento, gente, é um momento de ver os arcanos com outros olhos, de enxergar como professores e não como um castigo, né? Exato. A gente não está aqui só para isso, só para ser castigado, ou só para festa. A gente está aqui para buscar justamente o equilíbrio. Isso depende muito mais da gente do que do pobre do arcano. Exatamente. E o conhecimento liberta, né? Se a gente conhecer, exatamente, conhecimento liberta. Liberta, como a verdade liberta, a verdade não é nada mais que o conhecimento, né? Exatamente. Ligando e tomando consciência das coisas, a gente tem muito mais chance de fazer as escolhas certas para a gente naquele momento. E se não fizer, a gente também tem chance de voltar, levantar a cabeça e continuar, né? Buscando uma atitude melhor, uma escolha melhor, que leve a um resultado que seja bom para nós e para todos que estão à nossa volta, senão não adianta. Exato. Né? Eu quero agradecer, Lu, por ter aceito o meu convite. Eu adorei fazer essa palestra contigo, e eu agradeço muito ao Armazém de Energia, a Vanice, a Érica, a todos os nossos colegas que nos fazem crescer todo dia com os questionamentos, com os ensinamentos que trazem para a gente de uma forma ou de outra, sendo na comunidade das turmas, sendo no nosso grupo de mentoria, sendo na nossa troca diária também, que a gente tem, e que desde que a gente entra para a numerologia, a gente não se desliga de ninguém, de nenhum outro. Não é possível o dia que tu passe totalmente sem falar com algum numerólogo, ou um colega, ou que tu vá atrás de algum conhecimento que seja ligado a isso, porque faz parte da nossa vida já.
Muito obrigada, Lu, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, foi ótimo. Beijo e até a próxima. Até, gente. Obrigada.